Opa, bom dia, Jesus é o Senhor, espero que tudo esteja bem com você. E ao som dessa canção que busca colocar a palavra do Senhor no seu devido lugar, eu convido você para juntos lermos a porção de hoje da palavra sagrada, 9 de março, em Números, capítulos 12 e 13, Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 52, Salmo 52, Provérbios, capítulo 11 e os versículos 1, 2 e 3. Amém. Jesus é o Senhor. Todas as coisas em exposição, ante os olhos do Senhor estão. Em nome de Jesus, comecemos aqui com o capítulo 12 de Números. Vamos lá. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam: Arão e Miriam, vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Capítulo 13 de Números. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacu; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigael, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi;
Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azé, Setu, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, à entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Jesus é o Senhor, amém. Prossigamos com a nossa leitura de hoje para o Salmo 52. Porque você se gloria na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso,
temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Amém, aleluia. E nela sempre nos firmar, para nunca lhe negar, e jamais dela nos desviar. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Senhor Jesus. Provérbios 11, versículos 1 a 3. Jesus é o Senhor. Sua voz com a chuva desce, milagre acontece, a obra floresce. Dos profetas o falar é uma luz em dessas trevas a brilhar. Seguimos sua direção, pois nela Deus sempre nos dá confirmação. É o divino soprar, útil para nos ensinar. Amém. Vamos agora ao Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do 22 até o 52. Vamos lá. E, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-se dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E, quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e,
com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que o beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Já estamos no versículo 55, até o 52, amém, Jesus é o Senhor. Essa é a porção de hoje. Concluamos com uma canção que já está a tocar. A palavra: viva Jesus é o Senhor, amém. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz, cortar bem mais que uma espada de 2 gumes é capaz, entre alma e espírito, ao penetrar pode a ambos separar, no corpo tudo interagir, a fim de juntas e medulas dividir. É apta na percepção dos pensamentos e propósitos do coração, e toda a obra da criação, na presença do Senhor tem manifestação. Todas as coisas em exposição, ante os olhos do Senhor estão. Aquele que tem todos os irmãos, no tribunal que estão as contas prestarão. Outrora esta palavra de amor pelos profetas Deus nos falou. Fala hoje pelo Filho herdeiro, por quem fez o universo inteiro. Importa ela mais nos apegar e nela sempre nos firmar, para nunca lhe negar e jamais dela nos desviar. Profetiza, visam um grande mistério de Deus revelar. Um tal mistério revelado, o propósito de Deus é realizado. Deus fala e por seu falar, sua obra faz como lhe apraz. Sua voz com a chuva desce, milagre acontece, a obra floresce. Dos profetas o falar é uma luz em dessas trevas a brilhar. Seguimos sua direção, pois nela Deus sempre nos dá confirmação. É o divino soprar, útil para nos ensinar, para repreensão e correção, para educação em retidão. Assim o homem de Deus perfeito é perfeitamente habilitado pela fé, como obreiro aprovado, que nunca será envergonhado, em retidão sempre agirá, pois na palavra sempre se apoiará, constantemente se habilitará, para o Senhor se apresentar. Jato intenso d'água a jorrar, para a igreja purificar,
para suprir e alinhar seu povo. O Senhor sempre nos fala de novo. É lâmpada para os nossos pés e luz para caminhar por fé. Deus está sempre a usar para nos santificar. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz. É viva e eficaz. É viva e eficaz. É viva e eficaz.